Olá, pessoal! Dando continuidade às nossas aulas de Química, hoje nós vamos falar sobre a Lei de Lavoisier e a Lei de Proust. A fim de relembrar o conteúdo da aula passada, nós vamos falar um pouquinho sobre a substância simples e substância composta. Então, substância simples, ela é formada por um único tipo de elemento e ela não pode ser decomposta. Então, se vocês observarem no exemplo, nós temos o gás hidrogênio, gás oxigênio, gás ozônio, gás nitrogênio e o gás cloro. Todos eles são formados por elementos, por um único tipo de elemento. Pode ter repetições do mesmo átomo, aqui é formado por dois átomos, aqui dois, aqui três, dois e dois. Só que são quimicamente iguais. Então, por isso é chamado de substância simples. Já na substância composta, ela é formada por mais de um tipo de elemento e ela já pode ser decomposta. Olhando o exemplo, nós temos H2O, nós temos o CO2, o NH3 e H2SO4. Se vocês observarem aqui, na fórmula da água é formado por dois átomos diferentes. Aqui por dois diferentes, do dióxido de carbono, da amônia formado também por dois átomos diferentes e do ácido sulfúrico é formado por três tipos de elementos ou átomos diferentes. Então, essa é a diferença entre substância simples e substância composta. Agora, falando um pouquinho sobre a Lei de Lavoisier, ou Lei da Conservação da Massa, o Lavoisier ele foi um químico muito importante na área da química, porque além de fazer descobertas de elementos químicos, ele também estudou um pouco sobre a radioatividade. Esses assuntos nós estaremos falando um pouquinho mais adiante. Mas, em relação a esta lei dele, diz o seguinte: que em um recipiente fechado, a soma total dos reagentes deverá ser igual à soma total dos produtos formados. Exemplificando isso, para ficar mais fácil de compreender, ele diz o seguinte: aqui nós temos uma reação de decomposição da água, e se vocês observarem, nós temos 18 gramas da água. Após a reação química, nós temos 2 gramas de gás hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Se vocês somarem as 2 gramas do hidrogênio com as 16 do oxigênio, vai dar exatamente as 18 da água. E lembrando que tudo que está antes da seta é chamado de reagente e tudo que está depois da seta é chamada de produtos. Neste caso, formou 2 produtos e o reagente é somente um. Então, se vocês observarem, a lei dele está enunciada aqui. Eu tenho 18 gramas de água que, após a decomposição dessa água, eu formei também 18 gramas, porém, distribuído em 2 elementos diferentes. E por que deve ser em um recipiente fechado? Porque se o recipiente for aberto, poderá haver troca de matéria com o meio ambiente. Então, tanto gases pode ser formado dentro do recipiente e ser liberado para a atmosfera, quanto também os gases presentes na atmosfera podem ser passado para dentro do recipiente. Então, por isso que o recipiente deve ser fechado. E aí nós temos a frase famosa de Lavoisier, que ele diz o seguinte, que nada na natureza se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, tudo na natureza é química, passa por processos químicos, reações químicas. Agora, falando um pouquinho sobre a lei de Proust ou lei das proporções constantes, nós temos o seguinte: uma substância composta sempre é formada pelos mesmos elementos químicos em uma mesma proporção em massa. Eu vou dar um exemplo do nosso cotidiano para ficar mais simples para vocês compreenderem. Se nós formos fazer uma receita de bolo normal, vamos imaginar que se eu tiver que colocar 300 gramas de farinha de trigo, 3 ovos, 200 ml de leite, 1 colher de fermento em pó e 1 colher de margarina, eu posso estar recebendo na minha casa mais pessoas. E aí eu queira dobrar essa receita. Aí o que eu terei que fazer? Eu tenho que seguir a mesma proporção. Então, se antes eu utilizava 300 gramas de farinha de trigo, eu vou usar 600. Se eu usei 3 ovos, eu vou usar 6 ovos. Se eu usei
200 ml de leite, eu vou usar 400 ml leite. Então, percebam que eu estou dobrando a minha receita na mesma proporção. Então, isso é a lei de Proust. E aí, um exemplo aqui que nós temos é o mesmo que eu dei no slide anterior. Então, aqui nós temos a decomposição da água, que foi de 9 gramas. Após a reação, eu formei 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Se vocês observarem, a soma dos dois vai dar os 9 gramas. Eu quero aumentar, seguir a mesma proporção. Então, de 9 foi para 18, ou seja, dobrou. E de 1 foi para 2 gramas de hidrogênio e de 8 foi para 16 de oxigênio. Continuando, de 18 foi para 27, de 2 foi para 3 de hidrogênio, 16 foi para 24 de oxigênio. Percebam que sempre está ocorrendo que a mesma proporção. E a soma dos dois vai dar a soma da minha água antes da reação química. Então, o que é importante vocês perceberem? Que as duas leis se complementam. Então, em uma mesma reação química, eu consigo comprovar a lei de Proust e a lei de Lavoisier. As duas leis são conhecidas como leis ponderais, pelo fato das duas tratarem sobre as massas dentro de uma reação química. Certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar encaminhando para o e-mail professora.danibermudes@gmail.com. Até a próxima!